Hello and welcome to another episode of Olá India e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal. E se puder, considere se tornar membro no YouTube, apoiar no Patreon ou fazer uma pequena doação pelo link que está na descrição. Sem mais demora, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o professor Muhammad Marandi. O professor Marandi leciona na Universidade de Teherã. Professor Marandi, estou betting em visto Índio Global. Welcome back to Indian Global Left. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você e com o seu excelente público. Thank you. I wanted to ask you Obrigado. about the Eu queria te perguntar sobre o recente ataque dos Estados Unidos a alvos iranianos, especialmente no sul. Mas também lemos sobre o corredor ferroviário internacional que liga Teherã, passando pelo Cazaquistão e pelo Turcomenistão, até a China. E pelo que entendi, ele também tem sido usado junto com a Rússia. Qual é a sua percepção sobre o motivo de os Estados Unidos terem retomado esses ataques? sense of why the US renewed its attack? Well, the United States never really intended to implement the Bom, os Estados Unidos nunca tiveram realmente a intenção de colocar o memorando em prática. Já os iranianos concordaram com esse memorando porque queriam exportar petróleo e trazer suprimentos. Eles acharam que poderiam se adiantar porque tinham muitos petroleiros parados nos portos e vários navios que não conseguiam atracar em portos iranianos. Acreditavam que se conseguissem exportar e importar e ganhar dinheiro com as exportações de petróleo por um tempo, poderiam se preparar melhor para um conflito prolongado. E assim que o memorando foi assinado, a gente viu que, quase imediatamente, o Irã enviou cerca de 40 milhões de barris de petróleo para os seus clientes na Ásia em apenas alguns dias. oil to its Asian customers within just a few days. And that's because those tankers were already full, but stuck. E isso aconteceu porque aqueles navios-tanque já estavam cheios, mas presos por causa do cerco dos Estados Unidos. Os iranianos estavam dispostos a cumprir totalmente o acordo, o tratado ou o memorando de entendimento. Mas eles sabiam que os americanos não eram sinceros. Os americanos só aceitaram porque estavam numa situação difícil. E desde que o memorando foi assinado, os americanos vêm enrolando. Eles não obrigaram o regime israelense a sair do Líbano e acabar com a guerra, como o memorando determina. Ontem, 2 cidadãos libaneses foram assassinados. No dia anterior, pelo menos 3, talvez mais. Ontem eu sei de 2. Anteontem, uma diretora de escola foi morta junto com o marido e a empregada deles. E talvez outras pessoas também. She was murdered along with her husband and their maid, and maybe others. And today I don't know, but the regime is constantly killing. E hoje eu não sei. Mas o regime continua matando pessoas inocentes e ocupando o país. Então isso é uma violação. Os Estados Unidos não devolveram os bens iranianos roubados. Eles também revogaram a autorização para a venda de petróleo iraniano. E o mais importante, tentaram criar um corredor no Estreito de Hormuz. No artigo 5, de acordo com o memorando de entendimento, o Irã deveria manter o Estreito de Hormuz aberto, como era antes da guerra imposta pelos Estados Unidos e por Israel. Os iranianos deveriam normalizar o comércio em 1 ou 2 meses. No primeiro mês começaria a normalização e no segundo, o comércio voltaria ao normal. Então os Estados Unidos tentaram criar um corredor alternativo para esse comércio e obrigaram os navios a usar esse novo trajeto. Os iranianos protestaram e alertaram os navios por vários dias. Os Estados Unidos ignoraram o Irã. Muitos desses navios também ignoraram o Irã, talvez sob pressão. E aí, finalmente, o Irã atacou pelo menos 3, eu não tenho certeza do número exato, mas 3 ou 4, talvez 5 navios. Eu sei com certeza de 3. E os Estados Unidos atacaram o Irã, o que por si só já é uma violação do acordo. Outra violação é o fato de o presidente dos Estados Unidos ameaçar o Irã constantemente com ataques. E no memorando de entendimento está escrito que os Estados Unidos não devem ameaçar o Irã. Nenhum dos lados deve ameaçar o outro durante o período do acordo. Então, os americanos vêm violando o acordo de forma generalizada. E nesse contexto, os iranianos sabem que a força deles está no Estreito de Hormuz. Então, quando os americanos cooperam menos, cumprem menos o acordo,
os iranianos também cooperam menos. Implement the deal less, the Iranians cooperate less. When the Americans cooperate more, the Iranians Quando os americanos cooperam mais, os iranianos cooperam menos. Basicamente, tem sido assim. Mas eu acho que, de modo geral, os Estados Unidos não conseguem tomar a decisão certa para encerrar o conflito, porque o lobby sionista e o regime israelense não permitem. E enquanto a crise global de energia não acabou e a escassez continua, o Trump está assumindo um grande risco. Se houver uma escalada, e já há muita escalada, mas se isso continuar por mais tempo e for além, isso pode levar rapidamente a uma crise de energia, porque a gente já está quase lá. Você deve lembrar que quando o Trump assinou o memorando de entendimento, a justificativa dele foi que estávamos há 4 semanas de ficar sem suprimentos de energia. Então essas faltas não foram resolvidas. Elas ainda existem, persistem, não foram solucionadas. E por isso o Irã sabe disso, e os Estados Unidos estão numa situação bem complicada. Iran knows this, and therefore the United States is in a lot of trouble. It seems to me reading news about this. Pelo que eu entendo, lendo as notícias sobre pelo menos 2 corredores diferentes que o Irã e os Estados Unidos estão disputando no Estreito de Hormuz, parece que além do conjunto tradicional de conflitos, o programa nuclear iraniano, o apoio do Irã à resistência na região, surgiu um terceiro elemento que virou uma parte essencial desse confronto e que é algo relativamente recente. Muita gente talvez nem saiba o que está em jogo com esses 2 corredores. O Irã afirma que, de acordo com o memorando de entendimento, não vai permitir a criação de nenhum novo corredor fora do seu próprio acordo. Já os Estados Unidos, claro, querem controlar e estabelecer o seu próprio corredor. Então, se você puder explicar um pouco melhor o que está acontecendo no Estreito de Hormuz e quais são exatamente as diferenças entre o Irã e os Estados Unidos. What are the differences between Iran and the United States? Well, what I explained was in response to your first question when you spoke about. Bom, o que eu expliquei foi em resposta à sua primeira pergunta, quando você falou sobre as ferrovias e o ataque à ferrovia que ligava o Irã, a Ásia Central, a China e a Rússia. O que eu estava tentando dizer é que o conflito com o Irã não tem nada a ver com o programa nuclear. O programa nuclear sempre foi uma desculpa. Eles sabiam que o Irã não estava desenvolvendo uma arma nuclear. Não estava fazendo isso há 10 anos. Não estava fazendo isso há 20 anos. Com certeza não estava fazendo isso no mês passado, nem no ano passado. Essa história da arma nuclear, e tem um bom livro sobre isso, do Gareth Porter, chamado Manufactured Crisis, e outro bem pequeno, mas muito bom, chamado A Dangerous Delusion, do Peter O'Born, fala sobre o programa nuclear. Toda essa crise fabricada foi criada para colocar pressão sobre o Irã, para enfraquecer o país. Was in order to put pressure on Iran, to weaken Iran. And so when they bomb Iran, Então, quando eles bombardeiam o Irã, é para enfraquecer o país. Quando atacam as ferrovias que ligam o Irã a outros países, o objetivo é enfraquecer a economia iraniana. E quando os Estados Unidos tentam controlar o Estreito de Hormuz, também querem estrangular o Irã economicamente. Ou seja, isso não tem nada a ver com o programa nuclear. No ano passado, quando os americanos bombardearam as instalações nucleares pacíficas do Irã, Trump dizia o tempo todo que tinham sido completamente destruídas. Se foram destruídas, não haveria motivo para novos ataques. Mas o que vimos foi uma guerra muito maior que ainda continua. Então é disso que se trata em relação ao Irã. Os Estados Unidos, por causa do lobby sionista e do regime israelense, não querem que o Irã exista. E o que os americanos estão tentando fazer é, antes de tudo, minar o memorando de entendimento de várias formas, como eu já expliquei. In multiple ways, as I've already explained. But what has led to this conflict is that Mas o que levou a esse conflito foi que quando a guerra começou, quando os Estados Unidos e os israelenses começaram a atacar o Irã, bombardeando escolas e hospitais e assassinando o Ayatollah Khamenei e outras pessoas, os iranianos reagiram imediatamente. E ao mesmo tempo tomaram o controle do estreito. Por quê? Porque os 5 países que colaboravam com os Estados Unidos, Arábia Saudita, Emirados, Kuwait, Bahrein e Catar, usavam esse estreito. Então o Irã assumiu o controle. O Irã fechou o estreito de imediato? Não. Mesmo agora, os iranianos não o fecharam completamente.
É possível passar pelo corredor iraniano, mas eles fecharam o acesso para esses países e para os inimigos do Irã, o que causou enormes problemas para os Estados Unidos. Os americanos tentaram desesperadamente enfraquecer o controle do Irã e fracassaram. The Americans tried desperately to weaken Iran's hold, they failed. Then they went to siege warfare, and they again failed. Aí eles partiram para a guerra de cerco e de novo fracassaram. Depois, na mesa de negociações, fracassaram outra vez. Então agora o que eles estão tentando fazer é minar o memorando de entendimento pela paz. Nesse memorando está dito que o Irã vai facilitar a normalização do comércio no Estreito de Hormuz dentro do primeiro mês. E no segundo mês do acordo, o comércio já deve estar normal, como estava há alguns meses. O Irã e Omã vão discutir como controlar esse comércio. Não há uma única menção aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm papel nenhum. Eles não conseguiram ter papel algum durante a guerra. Não conseguiram enfraquecer o Irã. Então, o que os americanos fizeram foi usar essa paz e a normalização do comércio para, de forma bem sutil, abrir eles mesmos um estreito, abrir um corredor. E então eles diziam para os navios, não usem o corredor promovido pelo Irã, o corredor apoiado pelo Irã, o corredor declarado pela Marinha iraniana. Passem pelo corredor que nós criamos. E muitos navios, claro, fizeram isso, sob pressão ou por qualquer outro motivo, fizeram. Ou pertenciam a regimes aliados aos Estados Unidos, então também fizeram. Durante dias, os iranianos continuaram protestando, e depois continuaram alertando os navios, mas eles não ouviam. No fim, os iranianos tiveram que atingir esses navios, porque se os americanos conseguissem o que queriam e controlassem o Estreito de Hormuz, isso enfraqueceria o controle e a influência do Irã. E aí os americanos não cumpririam nenhum dos compromissos deles. E então não tenha dúvida, os americanos partiriam para outra guerra, dessa vez contra o Irã. Mas agora, depois de não conseguirem se firmar pela guerra, eles usariam um período de paz para enfraquecer o Irã por dentro. O Irã não vai aceitar isso. E é por isso que estamos vendo 2 dias e 2 noites de combates entre o Irã e os Estados Unidos. E claro, todos esses regimes árabes, neste exato momento, estão colaborando com os americanos. O Catar está ajudando a Força Aérea dos Estados Unidos. Os sauditas estão fazendo o mesmo. Kuwait, Bahrein, Catar, todos eles estão envolvidos. Cada um deles. E claro, a Jordânia também. Os iranianos não querem guerra, eles querem a normalização do comércio, porque essa é a nossa região, e isso também serve aos nossos interesses. Mas os iranianos não vão permitir que os americanos se coloquem contra eles. Eu queria que você explicasse um pouco sobre o significado da ascensão do Irã nesse conflito, dentro do contexto mais amplo da geopolítica asiática. Porque por um tempo, para os imperialistas, para a máquina imperial ocidental, tanto a Ásia Ocidental quanto a Ásia Oriental foram igualmente importantes, e as duas acabaram sofrendo com a destruição causada pelo imperialismo ocidental. Mas de certa forma, ou em muitos aspectos, elas foram destruídas separadamente. Os conflitos não estavam diretamente ligados. Antes, dava para imaginar o Iraque ou o Afeganistão, sem precisar pensar em Taiwan, ou no Império dos Estados Unidos no leste asiático, nas disputas envolvendo a Coreia ou o Japão. Só que agora parece cada vez mais que, considerando que a China é o grande alvo, o alvo principal dos Estados Unidos, e levando em conta a dependência da China, tanto do comércio marítimo quanto do comércio por terra e das suas conexões. As well as overland trade and contacts, and rise of Iran has really increased its. E o crescimento do Irã realmente aumentou a importância dele nesses corredores. Eu acho que agora existe um interesse asiático, por assim dizer. E a máquina imperial dos Estados Unidos está extremamente nervosa com isso. As pessoas estão falando sobre a ascensão da Rússia, da China, do Irã e da Coreia do Norte nesse contexto de luta contra o imperialismo. Até algumas das novas informações que a gente tem lido sobre a relação entre a Índia e os Estados Unidos mostram isso. Há muita tensão. Não está do jeito que eles gostariam que estivesse.
Então, o que está em jogo para a Ásia como um todo nessa luta contra o império e o imperialismo dos Estados Unidos? E como esse conflito em torno do Irã está afetando esse equilíbrio de poder? Eu acho que isso teve um impacto enorme. Acho que o funeral fortaleceu ainda mais a posição do Irã e por isso vai ter um impacto ainda maior. Porque foram milhões de pessoas participando em Teherã e depois mais alguns milhões, não sei exatamente quantos, em Qom, na cidade sagrada de Qom. E depois, no Iraque, milhões de pessoas foram para as cidades sagradas de Najaf e Karbala. E hoje, as imagens da cidade sagrada de Mashhad, onde o funeral continua acontecendo. Quero dizer, são milhões de pessoas participando ali também. E tudo isso é algo sem precedentes. Mesmo para o Irã, que tem todos os anos grandes concentrações e manifestações, isso é muito além de tudo que já vimos antes. É tão grande que até a mídia ocidental, que sempre minimiza as multidões no Irã, eu me lembro que há alguns meses eu estava numa dessas manifestações e entreguei as imagens para a produtora do programa do Piers Morgan. Ela colocou no ar. O Piers Morgan chamou alguém para dizer que aquilo era tudo inteligência artificial e ele insistia que era tudo feito por IA, imagens de helicóptero. Mas era algo enorme, vieram muitos jornalistas de fora, principalmente da mídia alternativa, e todos eles viram esse protesto, essa mobilização e outras parecidas. Foi tão grande que nem o Ocidente conseguiu esconder. E isso por si só vai ter um impacto, porque o Irã não só venceu a guerra e o cerco, e não só venceu na mesa de negociações, mas agora os americanos não podem mais negar a legitimidade popular do Irã, nem a profundidade dessa legitimidade. E os países ao redor do mundo, ao verem isso, vão enxergar o Irã como ainda mais poderoso do que viam há uma semana. As tensões entre os Estados Unidos e seus adversários designados estão aumentando. E não é só o Irã. A gente vê a situação na Ucrânia chegando a um ponto muito crítico, muito perigoso, algo de que no Ocidente quase não se fala. Mas eu acho que está ficando realmente perigoso. E os Estados Unidos estão profundamente envolvidos, ao contrário do que dizem, de que estariam apenas observando de longe e ganhando dinheiro vendendo armas para os europeus. Não. Os americanos, a CIA, estão profundamente envolvidos e investindo muito dinheiro nisso. The CIA is deeply involved in putting in a lot of money. And of course the Europeans are betting the house. E claro, os europeus estão apostando tudo. Então esse cenário está caminhando para uma situação muito mais perigosa. A nossa região está exatamente como você vê agora. Há mísseis sendo disparados entre o Irã e os Estados Unidos neste momento, quase literalmente. E a situação entre os Estados Unidos e a China está ficando cada vez mais tensa, porque os Estados Unidos estão em declínio e, à medida que seu poder diminui, reagem de forma cada vez mais agressiva. A mudança está acontecendo diante dos nossos olhos, mas o problema é que o império está ficando cada vez mais tenso, e quem ocupa o cargo mais alto é uma pessoa instável. Então a gente pode acabar vendo uma guerra total entre o Irã e os Estados Unidos, mesmo com a crise econômica global se aproximando e a crise de energia já em curso. A global economic crisis and the energy crisis is upon us. And simultaneously, they're provoking Russia. E ao mesmo tempo, eles estão provocando a Rússia. É bem possível que a guerra na Ucrânia entre numa nova fase nas próximas semanas ou meses. E essas frentes estão ligadas. Cada vez mais, a gente tem visto nos últimos anos o Irã e a Rússia colaborando e cooperando, o Irã ajudando a Rússia ajudando o Irã, porque os dois sabem que são vítimas do mesmo império. Uma derrota da Rússia seria uma derrota do Irã. Seria também uma derrota da China. E o contrário também é verdade. Mas eu acho que a posição do Irã se fortaleceu muito nesses últimos 4 meses e meio, porque a Rússia e a China, e outros também, mas principalmente a Rússia e a China, eu diria que não tinham certeza sobre as capacidades do Irã. Quer dizer, isso é até um eufemismo. That's an understatement. They thought I believe from my Pelo que eu entendi, conversando com amigos na China e na Rússia,
e eu tenho vários amigos nos dois países, analistas, especialistas com quem mantenho contato há muitos anos, alguns deles muito próximos, ficou claro que praticamente todos achavam que o Irã iria colapsar, tanto durante a Guerra de 12 Dias quanto agora, nessa guerra atual. O fato de isso não ter acontecido, e na verdade ter sido o completo oposto, surpreendeu muita gente. Depois de uma semana, mais ou menos já se ouvia dizer, bom, se o Irã não desabar, isso por si só já é uma vitória. Mas nem foi só isso. Não foi apenas um movimento de união nacional em torno da bandeira. Foi uma vitória e, ao mesmo tempo, uma derrota para os Estados Unidos, que o Trump começou exigindo rendição incondicional. Então ele aceitou o plano iraniano de 10 pontos como base para as negociações. Disseram, isso é só um efeito de união em torno da bandeira. Mas olha o funeral. Isso foi há mais de 4 meses. Ainda é um efeito de união em torno da bandeira? Ou é uma admiração sincera, um amor verdadeiro sendo demonstrado por milhões de pessoas ao Ayatollah Khamenei? É claro o que está acontecendo. Basta ver as explosões de emoção. Só ir ao funeral já foi muito difícil. No meio do verão, no Irã e no Iraque é ainda mais quente, em Qom também. No meio do verão, levei 3 horas só para chegar lá. Fiquei horas no meio da multidão, debaixo do sol forte, e as pessoas vestiam preto, o que deixava tudo ainda mais difícil, preto de luto. E as pessoas andaram por quilômetros e quilômetros durante o funeral para chegar até lá. Caminharam muitos quilômetros, muitas milhas. E depois, para voltar, também andaram muitos quilômetros, muitas milhas. Então isso não foi um efeito de vamos nos unir em torno da bandeira. Não foi o Irã apenas sobrevivendo. Foi a República Islâmica do Irã derrotando o agressor, com uma população unida e que acreditava na causa, algo que eu venho dizendo há anos. Sempre que eu falava na mídia ocidental, me chamavam de porta-voz, de propagandista, ou de qualquer outro rótulo que fizesse eles se sentirem melhor. Or propaganda, so whatever makes them feel better. But at the end of the day, I and others like me. Mas no fim das contas, eu e outros como eu estávamos dizendo a verdade, enquanto eles estavam sendo desonestos ou simplesmente iludidos. E mesmo que eu não acredite que a narrativa no Ocidente vá mudar, quer dizer, eu acabei de participar de um programa na ABC da Austrália hoje, e eles estavam repetindo o mesmo tipo de absurdo de sempre. Nada mudou para eles. Mas fora da grande mídia ocidental, em várias partes do mundo, a narrativa sobre o Irã e sobre a resistência mudou. E isso, por si só, vai fortalecer esse movimento no sul global, que busca construir uma ordem multipolar, reduzir a hegemonia ocidental e aumentar a cooperação. Olha, me parece que o governo dos Estados Unidos está numa verdadeira encruzilhada. Por um lado, sabe que é muito difícil continuar com esse conflito, porque, como o Irã já disse, duas das principais respostas a essa escalada seriam, primeiro, cortar quase totalmente o comércio marítimo e, segundo, aumentar a proporção de ataques para 2 por 1. Ou seja, para cada ataque feito pelos Estados Unidos, o Irã atingiria pelo menos 2 alvos dentro dessas bases americanas. Isso significa que quanto mais tempo o conflito durar, mais caro fica para os Estados Unidos. Não só em termos diretos, mas também porque levanta cada vez mais dúvidas entre seus aliados no Golfo, que querem desesperadamente que tudo isso acabe. Por outro lado, claro, parece que os Estados Unidos vão insistir ainda mais, já que o que está em jogo não é só o Irã e Israel, mas também a China, a Ásia e toda a geopolítica mais ampla da região. Isso significa que eles não vão abrir mão do seu império, nem deixar que ele se desfaça. Se a questão fosse apenas o programa nuclear, o que, como você disse, não é o caso, ainda assim teria sido mais fácil para os Estados Unidos deixarem para lá. Ou mesmo se fosse só uma questão do lobby israelense, ainda daria para imaginar, embora seja difícil pensar nisso, que pelo bem da economia americana e também da economia global, da qual a economia dos Estados Unidos depende tanto,
fosse possível reconsiderar, seja pelos fluxos de investimento, de comércio ou pelo impacto inflacionário do próprio mercado de petróleo. Quer dizer, muita gente, muita mídia nos Estados Unidos diz: não temos um problema, porque não há escassez de petróleo físico. Mas o que eles ignoram é que a inflação no mercado de petróleo se infiltra na economia americana, e o impacto político disso é enorme, especialmente com o tipo de perda de legitimidade que o governo Trump tem agora, até mesmo entre a própria base dele, sem falar na população em geral. Eu também queria te perguntar sobre o momento em si, já que você mencionou o funeral histórico e a participação. Eu também queria mencionar que líderes de várias partes do mundo, inclusive de regiões da Índia, da Caxemira, foram ao Irã para participar do funeral. O que explica o momento desse novo ataque? Por que ele aconteceu bem no meio dos funerais? Qual é o significado disso? Me parece que os Estados Unidos ficaram extremamente abalados com o tipo de mobilização massiva que aconteceu durante o funeral e com o tipo de liderança que o Irã vem exercendo dentro do mundo islâmico. No mínimo, eles parecem muito, mas muito nervosos, e por isso os ataques vieram de um sentimento de desespero. Qual é a sua leitura sobre o momento em que esses ataques aconteceram? Sim, eu concordo totalmente. Acho que a declaração do Trump foi por si só muito reveladora. Ele demonstrou surpresa ao ver que as pessoas estavam chorando e que tanta gente saiu às ruas. Depois, tentou meio que corrigir o que disse, mas foi uma revelação importante. Foi algo parecido com aquela vez em que ele falou que os Estados Unidos tinham só 4 semanas de reservas de energia. Algo que ele provavelmente não deveria ter dito, mas estava sendo tão atacado por causa do memorando de entendimento que talvez tenha se sentido obrigado a falar. Então acho que isso faz parte da questão. E também acho que a situação funcionou nos dois sentidos ao mesmo tempo. Parece que os americanos ficaram realmente abalados e surpresos com o tamanho das cerimônias fúnebres e com a quantidade de pessoas que participaram. Eu não estava. Mas talvez tenha sido maior do que eu imaginava, embora, no geral, eu soubesse que seria enorme. Mas os americanos são delirantes, e os europeus, eles sempre foram delirantes. Só que eu acho que também havia um outro cálculo. Antes dos funerais começarem, os funerais começaram em Teherã, os americanos, eu acho, acreditavam que os funerais seriam uma oportunidade para enfraquecer a posição do Irã no Estreito de Hormuz. Eles achavam que muitos navios poderiam passar, porque o Irã estaria ocupado com o funeral, e que o Irã não iria querer tensão durante o funeral, já que a segurança das pessoas estaria em risco. Você tem dezenas de milhões de pessoas, digamos uns 12 milhões, nas ruas de Teherã ao mesmo tempo, e aí começam a cair mísseis. A gente já passou por isso durante a guerra, quando bombardearam aglomerações de pessoas e mataram civis. Uma mulher foi assassinada num encontro não muito longe de onde eu estou agora, e em outro do qual eu participei, outra mulher foi morta por mísseis. Então essa é uma preocupação real. E eu acho que os americanos quiseram usar isso para enfraquecer o artigo 5 do Memorando de Entendimento, mas os iranianos não aceitaram. Eles perceberam que os americanos estavam destruindo o artigo 5. Reagiram e os americanos, na minha opinião, ficaram surpresos e irritados e responderam com mais força. E aí entrou também a questão do número enorme de pessoas participando ao mesmo tempo, que passou a fazer parte dos cálculos. Mas o Irã reagiu com muita força bem cedo hoje de manhã e continua atacando com intensidade. Isso não vai terminar bem para os Estados Unidos. Muita gente que eu conheço, amigos em comum, seus e meus, está dizendo a mesma coisa. Mas o Trump está dobrando a aposta, em grande parte pelos mesmos motivos que levaram o Joe Kent a se demitir. Quando ele era indicado do Trump e chefiava o setor de contra-terrorismo, no começo da guerra, ele disse, olha, o Irã não está desenvolvendo uma arma nuclear.
O Irã não é uma ameaça para os Estados Unidos. Isso tem a ver com o lobby israelense e com o regime de Israel. O lobby sionista e o regime israelense. O motivo pelo qual o Trump está evitando implementar o memorando de entendimento, que teria sido bom para o povo americano e para o mundo, é justamente o lobby sionista e o regime israelense. E também o próprio ego dele, porque obviamente ele foi humilhado na guerra e continua sendo. Mas eu acho que no fim das contas é principalmente por causa do lobby sionista e do regime israelense. I wanted to end by asking you a question away Eu queria from encerrar te fazendo uma pergunta que foge um pouco do conflito em si. Qual é a sua leitura sobre como o povo do Irã, em especial, vai lembrar do falecido Ayatollah Khamenei, considerando essa mobilização em massa que a gente não via há muito tempo na nossa região? Será que é pelo martírio dele, no momento em que o Irã enfrentava um ataque tão grande dos Estados Unidos, ou pelo papel religioso e espiritual que ele teve junto aos xiitas no mundo todo? Talvez pela contribuição mais antiga dele na construção do aparato do Estado revolucionário, depois da fase difícil dos anos 80, ou pela participação dele nas guerras daquela década? O que você acha que, especialmente a nova geração no Irã, que talvez não tenha lembranças tão vivas dos anos 80 e 90, quando o Ayatollah Khamenei teve um papel tão importante na formação do Estado e na continuidade do processo revolucionário? O que você acha que eles vão guardar na memória sobre ele? What is your sense of how they would remember him? Well, it's not just Shias. I mean, he was seen as a hero. Bom, não eram só os xiitas. Quero dizer, ele era visto como um herói em muitas partes do mundo. Meus amigos venezuelanos, quando souberam do martírio dele, entraram em contato comigo e alguns ficaram muito emocionados. E em toda a região, as mesmas pessoas que torciam pelo Irã no mundo árabe, quando o Irã enfrentava aquelas ditaduras familiares árabes, viam nele uma esperança para a causa palestina. Porque as crenças religiosas dele eram de apoiar os oprimidos, os excluídos, os marginalizados, tanto dentro do país quanto fora. O Irã já teve governos diferentes, alguns liberais, outros de esquerda, outros conservadores, mas ele sempre tentava pressionar todos eles para garantir que não deixassem de lado aqueles que foram marginalizados antes da Revolução e que continuam sendo marginalizados até hoje. Quer dizer, tem um motivo pelo qual milhões de pessoas foram às ruas por esse homem. E muitas dessas pessoas são gente que está lutando para sobreviver. Pensa bem, eu passei o dia inteiro só indo e voltando. Agora imagina um trabalhador, um homem ou uma mulher da classe trabalhadora que está se virando para pagar as contas, gastar um dia inteiro para ir lá, participar e depois ainda no dia seguinte. Mas não é só esse público. Tem também os mais instruídos, as elites. Ele era um homem muito profundo, um pensador, um intelectual, conhecia bem filosofia, entendia a filosofia ocidental, estudou história. Uma vez ele fez um discurso sobre a Revolução Francesa. Boa parte era sobre a Revolução Francesa. Meus colegas do Departamento de Estudos Franceses da Universidade de Teherã diziam que ficaram impressionados com a qualidade do trabalho. E muita gente achou que foram eles que passaram as informações para ele, mas nenhum deles teve qualquer envolvimento. Ele era fluente em 4 idiomas, árabe, persa e azeri, e dominava muito bem a literatura dessas 3 línguas. O poeta azeri mais importante da história era seu grande amigo, Shahriar, um dos grandes poetas iranianos, que escrevia tanto em azeri quanto em persa. E ele também era fluente em inglês. Lia romances em inglês, lia artigos políticos em inglês. Então, quando o assunto eram debates intelectuais, ele estava entre as mentes mais respeitadas nesse meio. Mas ele era uma pessoa que lá fora, quando todo mundo abandonou a causa palestina, quando todos se venderam, quer dizer, olha a conferência da OTAN na Turquia, o Trump dizendo que o Erdogan é mais leal a ele do que alguns europeus dentro da própria OTAN. Olha para os regimes do Golfo Pérsico. Todos se venderam, todos traíram os palestinos. Ele foi o único que não fez isso.
E o Hezbollah, o Said Hassan Nasrallah, outro intelectual extraordinário, um homem de resistência. Eu conheço pessoalmente uma pessoa que se tornou muçulmana xiita, depois do martírio dele. Essa pessoa está agora no Irã, participando dessas comemorações. Antes disso, ela não acreditava em nada. Commemoration ceremonies. He didn't believe in anything. So his entire worldview has shifted. Então toda a visão de mundo dele mudou. Ele teve um impacto extraordinário no Irã e além das fronteiras do Irã. E se alguém assistir e disser, isso é propaganda, vá olhar as imagens. E depois me explica, porque tem 12 milhões, não sei quantos milhões de pessoas em Teherã, e depois 2 ou 3 milhões em Qom, que é uma cidade bem menor, e depois milhões em... Quer dizer, tudo isso está online. Dá para ver nas imagens de satélite. E enquanto a gente fala, isso está acontecendo em Mashhad. Milhões em Mashhad. Pessoas vindo de vilas e cidades vizinhas para participar. Existe um motivo para isso. E ele era muito cuidadoso, muito educado, muito humilde. A família dele muito correta. Os filhos não estão envolvidos em nenhum tipo de negócio. His children are not involved in any business. His son-in-laws, none of them. Os genros dele, nenhum deles. O Ayatollah Said Mujtaba Khamenei, o segundo filho, as pessoas nem sabiam quem ele era. Se ele tivesse andado pelas ruas de Teherã, 99%, mais de 99% não teriam ideia de quem ele era. Nunca apareceu na televisão. Nunca houve nenhum projeto ou movimento para torná-lo líder. O Ayatollah Khamenei foi martirizado, e foi martirizado porque se recusou a deixar a própria casa. Ele disse, eu vou ficar, mas vou trabalhar do meu escritório porque o povo não pode sair. Então a autoridade dele era algo que o povo iraniano valorizava muito. E eles se lembram da guerra com clareza. Ele foi quem criou essa iniciativa de defesa, essa estratégia de defesa, ou melhor, essa estratégia militar, tanto ofensiva quanto defensiva. Defensive and offensive military strategy. He was ridiculed by politicians in Iran for decades. Ele foi ridicularizado por políticos no Irã durante décadas e atacado por promover o programa de drones, o programa de mísseis, por desenvolver aquelas bases subterrâneas de mísseis e de drones, as fábricas e o chamado eixo da resistência. E aí as pessoas perceberam que na ausência dele, durante a primeira semana da guerra, a gente não tinha um líder. Ninguém sabia quem seria o novo líder. Tivemos um conselho de liderança provisório, de acordo com a Constituição. O presidente, o chefe do judiciário e um representante do Conselho dos Guardiões. Mas isso, sabe, em circunstâncias normais não tem muito efeito. Em tempo de guerra, menos ainda. In ordinary circumstances, that doesn't do much, and in time of war. So the council of experts that chooses and removes leaders. Então, o Conselho de Especialistas, que pela Constituição iraniana escolhe e remove os líderes, nem conseguiu se reunir para discutir quem seria o próximo. Mas mesmo sem um líder, o país ficou totalmente unido. E as forças armadas que ele criou, essa estratégia de defesa que ainda vai ser estudada em academias militares por décadas, funcionaram como um relógio, com precisão. Eles começaram a atacar os americanos e o regime israelense no meio da noite, mesmo sem ter um líder. Ele era realmente uma pessoa única, e vai ser lembrado como o grande mártir da resistência, o maior de todos. E depois dele, Said Hassan Nasrallah, que também se sacrificou pela causa palestina. That sacrificed themselves for the Palestinian cause. What was the core of his religious philosophy? Qual era o núcleo da filosofia religiosa dele, especialmente o compromisso com os pobres e os oprimidos? E eu também queria destacar o aspecto interno disso, porque pelo que eu li, ele tinha muita empatia pelos pobres, principalmente pelos iranianos do campo, pelas condições de trabalho, pelos recursos, pelas moradias, e por coisas como o que você mencionou sobre os filhos dele não terem empresas, precisarem trabalhar para outras pessoas, sem interesse próprio. Existe toda uma tradição espiritual e religiosa dentro do Islã que inspira as pessoas a trabalhar em favor dos necessitados. Claro, a gente sabe que ao longo da história, a religião pode atuar dos dois lados. Podemos lembrar, por exemplo, da Igreja Metodista da Inglaterra,
sobre a qual Epi Thompson escreveu, mostrando como eles tentavam ensinar a classe trabalhadora de Londres e de outros lugares a ser mais disciplinada, a levar uma vida mais austera. Ou a teologia da libertação na América Latina. Por outro lado, a gente vê os teólogos da libertação em El Salvador, na Nicarágua e em outros lugares, que apoiaram revoluções, não só contra o imperialismo, mas também contra a guerra de classes imposta aos camponeses, aos agricultores e à classe trabalhadora em geral. Então eu queria aproveitar para fazer uma última pergunta. Você poderia contar um pouco sobre a ligação entre a visão religiosa dele e a visão de classe que interessa para nós, que somos da esquerda? Quais são? Olha, ele não era contra o setor privado, mas isso não afetava em nada o forte senso que ele tinha da necessidade de justiça. A justiça era algo muito importante para ele. E se alguém ganhasse dinheiro de forma legítima, tudo bem, isso era algo bom. Se o setor privado pudesse ter um impacto positivo na sociedade, era isso que ele apoiava. Mas ele era contra o capitalismo, não contra o capital, e sim contra o capitalismo. Então ele defendia a justiça, e por isso apoiava causas, fosse em Cuba, na África do Sul, do apartheid ou na Palestina, não fazia diferença para ele. E ele mesmo foi voluntário na guerra. Os filhos dele, inclusive o atual líder, também foram voluntários na guerra, o que era bem perigoso, já que ele ocupa cargo de alto escalão. Ele sabia, claro, o outro lado podia encontrar ele ou o filho dele, sabe? Se conseguissem capturá-lo, seria um golpe enorme. Mas isso não os desanimou. Então eles começaram por si mesmos. Ele começou por ele mesmo, com o próprio sacrifício. Antes da Revolução, ele já tinha sido preso. Acho que umas 6 vezes, várias vezes. E foi para a pior prisão que existia. Fica no centro de Teherã. Acho que se chama... não lembro o nome agora. Não lembro o nome da prisão. Mas ele foi levado para lá. Ele também se ofereceu para lutar na guerra. Mesmo sem ter treinamento militar, aprendeu a lutar durante o conflito. E acabou virando comandante de um exército irregular das forças voluntárias nos primeiros meses da guerra, quando a situação era terrível. Então é isso, é justiça. Acho que esse é o ponto principal. E esse é um elemento fundamental da nossa religião. E claro, no islamismo xiita em particular, é uma força muito poderosa. O primeiro imã, o segundo imã, o terceiro imã, o neto do profeta, o imã Hussein em Karbala, são figuras que têm um impacto muito forte na visão de mundo das pessoas no Irã e em todo o eixo da resistência. É isso que os torna tão firmes e tão resilientes. Mais uma vez, o livro do Alastair Crooke, Resistance, é algo que as pessoas deveriam ler. E Going to Tehran, acho que já mencionei pela terceira vez no seu programa. As pessoas deveriam comprar e ler dos autores Flint e Hilary Leverett. Aí elas vão começar a entender, eu acho, a realidade e como ela é diferente das narrativas ocidentais que a gente vem ouvindo desde que eu era adolescente, um adolescente bem jovem. Vamos encerrar por aqui, professor Morandi. Muito obrigado pelo seu tempo e desejo que o senhor tenha um ótimo resto de dia. Obrigado por me receber. É sempre um grande prazer. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyotishman, criamos essa plataforma. Nos últimos 2 anos, a gente tem tentado produzir conteúdo voltado para a esquerda e para as forças progressistas. Até agora, já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gosta do nosso conteúdo e quer que a gente construa um acervo voltado para a esquerda, eu tenho 2 pedidos. Primeiro, considere fazer uma doação para essa causa. O link está na descrição aqui embaixo. E se não puder contribuir financeiramente, não fique triste. Você pode sempre curtir nossos vídeos e compartilhar com seus camaradas. E por fim, não esquece de se inscrever no canal. Don't forget to hit the subscribe button.